Olá, sejam bem-vindos. Bem, hoje a gente vai começar a trabalhar as transações. Basicamente, as transações elas são enviadas para a rede para, por exemplo, além de transferir criptomoedas, né, também para alterar o estado da blockchain, o estado do computador descentralizado que nós chamamos de Ethereum, ou seja, por meio das transações, nós podemos descrever um novo estado e construir este novo estado, o que é bem interessante. Então, nós precisamos agora criar uma nova classe, que é a classe das transações, onde nós vamos aprofundar mais essa importante peça aí no âmbito da Ethereum. Então vamos lá, né? Bem, primeiro de tudo, cada transação ela vai ter um ID. E aí nós vamos dessa vez utilizar aqui uma biblioteca bem conhecida, que é a UID mesmo, né? E, e com essa biblioteca a gente vai conseguir então utilizar colocar, né, um ID específico para cada transação. Então vamos instalar, né? Basicamente vamos npm install. É bem conhecido, certamente se você já utilizou Node.js, você já conhece. Mais uma vez, né? Abstraindo a ideia lógica, se você tiver outra, quiser utilizar outra para fazer, pode utilizar, tá? Sem problema. Vamos instalar o UID. Perfeito, está instalado. Ok, então agora vamos criar, né, a nossa classe transaction. E, então, aqui nós estamos na classe account. E essas contas elas serão responsáveis basicamente por enviar transações. Algumas dessas transações serão transações para criar contas. Então eu vou ter dois tipos de transação basicamente. Mas vamos devagar, né? Pensando numa questão aqui, mas vamos começar aqui já mesmo adicionando um novo diretório que nós vamos chamar de transaction. Novo folder, então transaction. E vamos o nosso clássico index.js. E aí vamos poder então já importar aqui, né, o UID para poder identificar cada uma das transações. A gente vai utilizar aqui o UID V4. Veja que eu tenho aqui V5. A gente vai ter a funcionalidade aqui do timestamp, então, que é o mais adequado. Outra coisa que a gente vai precisar, né, conforme foi falado, essas contas, né, que submetem as transações. Então, vamos precisar aqui da nossa classe account, que nós criamos na aula anterior. Account. Vamos ver aqui. Por hora seria isso. Aí, conforme a gente vai ter, já vamos definir, né, os dois tipos de transações que nós vamos ter aqui. Nós vamos chamar transaction. Vamos criar aqui um objeto com os tipos de contas que poderão ser criadas. A gente vai colocar aqui transaction type, né, ou seja, o type, né, das transações. Vai ser um map, né, dos tipos de transação, e a gente vai ter que, a depender das transações, né, da transação, do tipo de transação, o critério é diverso. Então, um tipo bem, acho que o mais comum, que é aquele que você transfere Ether, ou no caso qualquer criptomoeda que você venha chamar aqui, nós vamos simplesmente chamar de transact e
Vamos dar aqui o valor transact. E o próximo aqui a gente vai chamar de, aqui em cima, create account. Então vamos ter transações que vão criar contas, vamos ver bem isso logo. Create account. E o valor vai ser create account. Account. Perfeito. Se não esquecer da vírgula. Beleza. Então já sabemos que temos dois tipos de transações. E agora vamos começar a escrever a classe. Nossa classe. Class, que vai se chamar transaction, certo? Vai ter um construtor, conforme nós já estamos bem acostumados a fazer as demais. E já vamos, né, exportar módulo, módulo ponto exports igual a transaction. Você observa que no início tudo parece complicado, depois você vê que é muita coisa repetida, né? Sempre a gente está seguindo o mesmo método, cria classe, cria métodos, né? Estabelece propriedades da classe dentro do construtor. E vamos ver aqui então as propriedades, inclusive. Uma que vai ser é justamente o ID, né, que foi mencionado ali. Então eu vou ter this.id, que vai ser igual ao ID. Ocorre que a gente vai ter já que especificar aqui valores default, por exemplo, no caso de não haver, né, de não ter este ID. Então a gente vai utilizar aqui este operador aqui, que é o pipe, né? Aqui o pipe operator, ou seja, se não tiver a transação, não tiver o ID, vamos criar um utilizando o UID que nós instalamos, né? Aí uma transação ela tem um remetente, né? Quem que está enviando essa transação? Então vai ser this.from e aqui a mesma coisa, from, ou, né, caso vamos colocar aqui um, um valor qualquer de default. E geralmente quando você faz uma transação, você envia algo, né, do from para, né, o to. Então this.to, mesma coisa, igual a to pipe, e vamos deixar o valor default aqui como um valorzinho aqui. Aí tem o valor que é enviado, né, com a transação. Então vai ser this.value, vai ser igual a value, ou mesma coisa, ou zero, com o valor default. Aí vamos ter também os dados enviados, né, com esta transação, que pode alterar, né, o estado da blockchain. Vamos ver isso bem mais à frente, mas por hora vamos apenas indicar aqui. E uma transação ela precisa ser assinada, né? Nós criamos as contas, vimos lá utilizando a criptografia de curvas elípticas. Então, quando eu vou enviar uma transação, eu preciso assinar essa transação. Então, vamos ter também o dis.signature, né? Que vai ser aqui igual a signature, signature, ou também o valor default aqui. Depois ainda vai ter alguns
outros campos, tá? Mas a gente, como o gas, limit, por exemplo, mas a gente, quando a gente for falar sobre o gas, aí a gente acrescenta aqui. E aproveita até para dar uma revisada. Bem, agora vamos passar então aqui nesses valores, né, como um objeto para o construtor. Então, eu vou ter o ID, from, to, value, data e signature. Certo? Bem tranquilo, né? Agora a gente vai criar um método, né, para que vai ser responsável por criar a transação. E aí nós vamos ter dois tipos. Um método para, vamos ter que especificar quando a transação é uma transação de transferência de valor e quando é uma transação responsável por criar uma conta. Mas vamos começar aqui primeiro tratando do caso aí mais conhecido, né? Que vai ser o método aqui static create transaction. Create transaction. E aqui quais serão os parâmetros que eu vou passar? Bem, no caso, eu vou precisar conta, né? Vai criar a transação, count, para quem que vai ser, né, enviado o valor. E a gente vai pensar que já incluímos aqui o beneficiário. Não, por hora não vamos trabalhar ainda com o beneficiário. Vamos, para não confundir muita coisa aqui, que ser beneficiário seria aquela conta que vai, como é que se diz? A conta que vai fazer a mineração, né? Que vai receber o mine, no caso, que vai minerar e vai ser beneficiário do valor que é pago, né, para os mineradores. Então vamos deixar para definir essa questão um pouco mais à frente. Por hora vamos verificar apenas aqui se, né, if true, ou seja, se tem, né, um destinatário. Então, se tiver um destinatário, nós vamos chamar aqui, criar uma constante transaction. Vamos chamar de transaction data, que vai ser igual a um objeto. E aqui eu vou colocar basicamente os dados da transação. Então, eu vou colocar aqui o ID, eu vou colocar como valor o UID. Aí eu vou ter o from. Então, o from vai ser account, address, que é a conta, né, o endereço da conta que está enviando. O to, né, para quem está indo. E o valor. Vou colocar aqui. Caso tenha um valor, passar o valor. Do contrário, colocar zero. E o tipo, né, da transação, no caso aqui, a gente vai fazer uso daquele map. Então a gente vai colocar aqui o data, né? O data vai especificar o tipo, type, né, que é uma transação do tipo transact, que é aquela que simplesmente envia um valor de uma conta para outra. Então, type vai ser o transaction type map ponto transact.
certo? Então aqui a gente tem informações, né, relacionadas a, a uma conta, né, normal de envio, né, que a maioria das que você, se você já utilizou a rede ou já enviou criptomoeda, você já realizou esse tipo de transação. E aí a gente vai então retornar, né, aqui agora uma instância da transação, new transaction, certo? New transaction. E aqui dentro, o que a gente vai passar? A gente vai passar essas informações, né? Que estão aqui no transaction date, ou seja, todas essas informações que estão aqui. E como que a gente pode fazer isso? Que a gente já fez, inclusive, para passar todos esses valores aqui de uma forma muito mais objetiva. Isso fazer transaction data.id, transaction data.from. A gente pode utilizar aqui, né, o spread operator transaction data. Bem mais fácil. E, e agora a gente precisa, para poder fazer o envio dessa transação, a gente precisa assinar esses dados, né? Então, vou passar aqui signature. Aí eu vou fazer uso aqui do account.sign, que nós construímos o método, né? Account.sign. E o que nós vamos assinar? Transaction data aqui, certo? Então, se tiver definido o to, significa que eu estou enviando um valor para uma conta e eu vou utilizar daí esta abordagem. Do contrário, a transação vai ser uma transação de criação de conta. Então, agora vai ficar um pouco diferente aqui, mas eu vou retornar new transaction com as especificidades, né, relacionadas à criação de uma conta e não apenas mais um envio de dados, né? Então, basicamente agora aqui dentro deste objeto eu vou ter um data, cujo valor vai ser um objeto. E aí o tipo, então, qual que será o tipo, né, dessa transação? O que sobrou, né? Que é create account. E os dados, né, account data. Só que, se a gente for olhar aqui no account, né, a gente vai ver que aqui os dados, né, do account eu tenho o address e tenho o balance, mas eu tenho esse diskkeeper aqui para gerar a chave. E essa informação aqui eu não vou precisar, né? Então, ou seja, eu tenho muita informação aqui e eu só quero, na verdade, os dados que me interessam da conta. É isso aqui, eu não preciso dessa informação aqui utilizada que eu usei para gerar o par de chaves, né? O que a gente podia fazer num caso como esse? Hum, a gente poderia criar um método, né, para a gente poder chamar ali, né, que não tivesse todas essas informações. Então vamos criar este método, né? A gente pode chamar to JSON, né? To JSON. Aí a gente coloca aqui dentro as informações da conta que a gente vai precisar, né? Só que sem o generate key pair. Podia até ter feito isso antes, mas tem problema. E aqui a gente coloca então o address, né? Address, que vai ser igual a this
ponto address e o balance vai ser this.balance, this.balance, salvamos, né? Aí voltamos para cá e daí a gente pode, daí a gente vai ter que o só chamar o método ali, né? Então account data vai ficar igual account ponto to JSON, que foi o método que a gente definiu. To JSON. Só confirmar a sintaxe aqui para ver se a gente escreveu certo. To JSON. Ver como é que ficou ali. To JSON. Tá. Certo? Então isso aqui tudo apenas para. E aqui index, né? To JSON tudo em maiúsculo. Aqui. Transaction. Perfeito. E basicamente é isso, né? Então, o que a gente fez aqui? Revisando, apenas esse account aqui, query account. Ver aqui está. A gente não usou type account. Acho que a gente vai usar ele só depois para fazer a verificação da assinatura. Tá? Por hora aqui a gente não precisou dele mesmo. Que eu estou olhando aqui que eu importei, né? Mas é que depois a gente usa. Tá? Então o que a gente fez aqui basicamente foi apenas definir a classe transaction. Importamos o account que a gente não usou ainda, mas a gente vai usar. Criamos aqui os tipos de transação. O que é importante você saber que nós temos então um tipo de transação que vai criar uma conta e outro tipo de transação que é aquela transação de envio de Ether de um endereço para o outro. Aí nós especificamos as propriedades da classe transaction, ou seja, toda transaction que você vai criar uma transação, né, em Ethereum, ela vai ter essas propriedades aqui, vai precisar ser assinada, né? Aí nós criamos um método para criar a transação. E esse método ele vai diferenciar se, por exemplo, a partir deste parâmetro, se tiver o to, significa que é de um tipo de transação. Se não tiver, é de outro tipo. Aí, se for to, eu preciso, então, passar aqui, né? Criei um objeto chamado transaction data. E esse objeto precisa ser criado porque essa transação, para ela ser enviada, ela precisa ser assinada. E depois nós vamos precisar verificar a assinatura, né, da transação. Então, basicamente, retornei aqui os dados da transação e a transação e a assinatura dessa transação. E não sendo desse tipo de transação, ele vai ser do segundo tipo, que é aquele tipo de transação que cria uma conta. E aqui no caso, né, o account data, no caso, quando nós criamos a classe, ele tem uma propriedade que nós não precisamos aqui, que é uma propriedade para gerar o par de chaves. Então a gente criou um método lá no account, que é este método toJSON, que ao invés de retornar estas três propriedades da conta, desconsidera esta aqui e apenas utiliza estas duas, certo? Então a gente já criou a classe transaction e o método para criar as transações. O que a gente precisa fazer agora é validar essas transações. Precisa verificar então quando que essas transações elas vão ser válidas ou não. Nós fizemos isso em relação aos blocos e nós vamos precisar fazer também em relação às transações, certo? Transação ela é o elemento básico, né? O objetivo de tudo é fazer com que as pessoas possam realizar transações de maneira P2P, conforme nós mencionamos, né? Então, aquela estrutura anterior que nós fizemos, os blocos, na verdade é tudo criado para proporcionar essa possibilidade de criação de transações entre os integrantes do
ecossistema Ethereum. Perfeito? Então espero que vocês tenham gostado e na próxima aula continuamos. Grande abraço.